Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? É um prazer para mim, minha querida amiga e meu querido amigo, estar aqui com vocês, sempre compartilhando aquela série de mensagens relacionadas às famílias, ao matrimônio, ao casamento. Nós já estudamos aqui vários temas, já vimos aqui vários assuntos relacionados ao matrimônio. São mensagens que fortalecem as famílias, fortalecem os casamentos. Nós vimos aqui o desafio da comunicação no casamento. Estudamos esse tema, um tema muito maravilhoso. Aí você pode ver lição maravilhosa para a sua vida. E esse tema, o desafio da comunicação no casamento, foi um tema muito maravilhoso. Hoje nós estamos estudando uma série de mensagens que tem como título o desafio da intimidade sexual no casamento. Exatamente, esse é o assunto que estamos estudando. Nós já vimos aqui os pré-requisitos para intimidade sexual no casamento. Mas eu quero falar para você, minha querida amiga e meu querido amigo, que infelizmente esse assunto ainda é um tabu nos nossos dias. Exatamente, infelizmente esse é um tabu em nossos dias, principalmente quando se fala da sexualidade. Hoje nós temos um tema maravilhoso. O tema de hoje é a intimidade para a mulher. O que significa a intimidade para a mulher? Nós vamos ver hoje. E na outra oportunidade que tivermos, depois desse tema de hoje, nós vamos estudar o que significa a intimidade para o homem. É um tema muito importante, de grande importância e relevância para nossos dias. Tenho certeza, minha querida amiga, e tenho certeza, meu querido amigo, que você vai gostar desse tema. Você vai tirar lições maravilhosas aí para o teu casamento, que fortalecerão muito o teu casamento, principalmente nesse aspecto da sexualidade. E desejo que Deus abençoe grandemente você, teu casamento e toda a tua família. É o meu sincero desejo. Então, seja bem-vinda e seja bem-vindo para a mensagem de hoje. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje falando para vocês que na Bíblia, no livro de Filipenses, lá no capítulo 12, no versículo 4, a Bíblia Viva diz exatamente assim: não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Filipenses 2, versículo 4, a Bíblia Viva. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje compartilhando com você a história de uma mulher. Na verdade, esta mulher, ela não podia acreditar no que ela estava lendo. O correio tinha entregado, ou melhor, trazido uma carta para ela no endereço do seu trabalho. E não tinha remetente, isso mesmo. A carta, na verdade, era do seu marido. Uma carta carinhosa, num delicado papel perfumado. Na carta, o marido dela estava convidando ela para um encontro especial no sábado à noite, data em que eles comemoravam 10 anos de casados. Ele pedia naquela carta para sua esposa providenciar alguém para ficar com as crianças, porque ele e a sua esposa, eles não iriam dormir em casa naquele dia. Ela ficou bastante emocionada. Seu marido não tinha muito jeito para fazer surpresas. Por isso, por isso mesmo, aquele convite era tão especial. Ela aguardou com ansiedade e estava muito ansiosa que o sábado chegasse logo. Finalmente, meus amigos, aquele dia chegou. O marido levou ela a um restaurante elegante, um jantar à luz de velas, e depois eles passaram a noite em um aconchegante hotel das redondezas. Foi uma noite inesquecível para aquela esposa, para aquela mulher. Na verdade, toda mulher ela precisa de um pouco de romance para desfrutar verdadeiramente de todo o seu potencial para a intimidade, para a intimidade. É claro que não se pode esperar que todo encontro sexual seja precedido de um clima de mistério e romantismo, mas surpresas dessa natureza farão milagres na disposição da mulher para o sexo. Na mulher, o interesse pelo sexo ele depende muito do que acontece em sua vida. Se o seu dia foi muito estressante
e ela está muito cansada ou teve problemas lá no trabalho, a última coisa em que ela vai pensar é sexo. Já para o homem não, o homem é muito diferente. Só um problema muito grave pode tirar dele a disposição para o sexo. Essa grande diferença, quando não é, meus queridos, compreendida no casamento, ela confunde o marido que não consegue entender por que a esposa não se anima para o relacionamento íntimo com ele. Só para lembrar, quando abordamos as características femininas ou masculinas, estamos nos referindo à maioria. Individualmente, podem existir pessoas com comportamentos diferentes dos que estamos citando, dos relacionados aqui para o seu sexo, mas são exceções. Por exemplo, o impulso sexual masculino, ele pode ser, meus amigos, comparado a um fogão a gás. Acende instantaneamente e em segundos chega ao máximo da sua capacidade e pode ser desligado assim que cumpre a sua missão, no caso, fazer a comida. Já o impulso sexual feminino, ele é como um fogão a lenha. Você precisa fazer algum esforço para a lenha pegar fogo e vai aquecendo devagar até atingir a sua temperatura máxima. E também demora a esfriar. A verdade, meus amigos, é que o tempo de que a mulher precisa para estar pronta para uma relação sexual depende de alguns fatores. Devido aos hormônios que regulam seu ciclo menstrual, há uma época no mês em que ela fica mais predisposta para o sexo. Nesse período, com algumas preliminares, ela já alcança seu nível máximo de excitação. Há outros dias em que ela precisa de um pouco mais de tempo. O marido compreensivo, o marido carinhoso, aprende a reconhecer as fases da vida da sua esposa e ele descobre exatamente de que modo deve agir para que ambos possam desfrutar do prazer que advém de uma verdadeira intimidade sexual. É preciso, meus amigos, também desfazer o mito de que a mulher, após a menopausa, perde o interesse pelo sexo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O sexo depois da menopausa pode ser exatamente a mesma coisa, ou até para a mulher, ou até melhor. Algumas mulheres sentem-se mais livres para desfrutar do prazer do sexo exatamente neste período, desde que compreenda essa transição e ela tenha um marido compreensivo e amoroso que reforce a sua autoestima por meio de palavras e ações. A mulher continuará desfrutando, sem reservas, de uma intimidade plenamente satisfatória. A mulher é muito mais sensível ao toque do que o homem. Ela precisa ser tocada e acariciada para se excitar. O homem se sente estimulado pelo que ele vê. É por isso que as revistas de mulheres despidas, elas fazem tanto sucesso no meio masculino. A mulher se sente estimulada pelo que ouve, pelo toque. Por isso é importante demais falar palavras carinhosas ao ouvido da mulher. Ao mesmo tempo em que o esposo que lhe acaricia o corpo. É importante, meus amigos, para a mulher que o marido não demonstre muita pressa e que ela tenha o tempo de que precisa para se
se sentir pronta para o ato propriamente dito. Enquanto isso, o homem deve descobrir como sua esposa reage e por onde deve começar para despertá-la em todo o seu potencial. Alguns homens se queixam de que a esposa não gosta de sexo e nunca corresponde às suas investidas com alegria. E também algumas mulheres, elas se queixam também de seus maridos, de que o marido não tem paciência para prepará-las com carinho e atenção. Quando a mulher não é preparada devidamente, ela não tem prazer na relação. E muitas vezes, meus amigos, se sente usada como se ela fosse um objeto pelo marido. Por outro lado, quando ela é bem preparada, este é um sinal positivo de que o marido ele está no caminho certo. Meus amigos, algumas mulheres passam a vida inteira sem sentirem o clímax do prazer. Elas chegam a pensar que o prazer no sexo foi idealizado por Deus apenas para o homem e elas participam do ato sexual como uma obrigação. Em alguns casos, a mulher, por não conhecer o próprio corpo ou por timidez de falar no assunto com o seu marido, não ajuda o marido, direcionando suas carícias e orientando como deve ser o toque. Se a mulher não falar, não tem como o seu marido perceber. Minha querida amiga e meu querido amigo, pesquisadores que estudam este assunto, eles mostram que 40% das mulheres estão muito insatisfeitas com a sua vida sexual. Diante dos dados, pergunta-se o que impede a mulher de chegar ao prazer. Em geral, ela própria, afirma a psiquiatra a doutora Carmita, do projeto Sexualidade do Hospital das Clínicas de São Paulo, a autora da maior pesquisa sobre a sexualidade feita no país. Ela diz que até hoje algumas mulheres não procuram saber o que lhe dá satisfação. Não se expõe, não procura entender o que se passa com ela. Ser informada só na teoria é a mesma coisa que nada, diz a doutora Carmita. Os especialistas dizem que os livros ajudam muito, mas o autoconhecimento e o diálogo com o parceiro são fundamentais na busca da sexualidade. Minha querida amiga e meu querido amigo, o mais interessante em tudo isso é que o nosso Criador, Deus, o autor do sexo, isso mesmo, ele não fez o sexo apenas para o prazer do homem, para o prazer masculino, mas ele fez também, minha querida amiga, para o prazer feminino. Porém, nada interfere mais no desempenho sexual da mulher do que a sua própria mente. Por exemplo, muitas vezes, por experiências do passado ou pela educação rígida recebida dos pais, a mulher bloqueia as suas emoções para o sexo. Às vezes isso nem é consciente. Então, minha amiga e meu amigo, mas toda mulher que deseja desfrutar do que Deus reservou, especialmente para o matrimônio, deve ler sobre esse assunto, orar especificamente sobre isso, dialogar com o seu esposo sobre as suas expectativas e ansiedades e trabalhar sua mente para ter uma boa receptividade na hora em que for estimulada pelo marido. Use a sua criatividade e planeje um clima romântico para um momento
da intimidade, como por exemplo, luz de velas, música suave, lingerie especial. Isso vai ajudá-la a se descontrair. E não escolha esta hora para conversar com o teu marido, com o teu esposo, a respeito da reforma da casa, da conta bancária que estourou ou do carro que quebrou. Não, não fale sobre esse assunto. À medida que a mulher se familiarizar com os seus desejos, necessidades e reações, sentindo-se segura e digna de receber prazer, ela terá mais liberdade para para algumas vezes tomar a iniciativa sexual, atitude que tanto agrada ao marido, mas que constrange algumas mulheres. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, o sexo, na verdade, ele é um presente de Deus para você. E Deus deseja que o casal desfrute da sua sexualidade, assumindo a sua parte na felicidade conjugal. Amém. Eu repito novamente, minha querida amiga, meu querido amigo, o sexo é um presente de Deus para os casais. O sexo é um presente de Deus para o casamento. É para proporcionar felicidade e alegria entre o casal. No nosso próximo estudo, nós vamos ver a intimidade sexual para o homem, o que significa. Hoje estamos vendo sobre a intimidade sexual para a mulher. Eu gostaria que você voltasse este vídeo e analisasse na íntegra. Você, minha querida amiga, meu querido amigo, você vai ver, é muito importante as maravilhas, as lições que temos aqui. Deus, ele criou o sexo, ele é o autor do sexo. Ele fez o primeiro casamento no Jardim do Éden com o propósito do casal ser feliz. Deus colocou o sexo para proporcionar felicidade e alegria. E o meu sincero desejo é que Deus abençoe grandemente o teu casamento, principalmente nesse aspecto da sexualidade. Deus conceda muitas bênçãos para você, mulher, para você, marido, para você, esposa, para você, esposo, e que você seja muito feliz e completo nesse aspecto. E se está acontecendo algum problema relacionado se está acontecendo algum problema relacionado a esse assunto, o meu sincero desejo é que você ore a Deus a respeito. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, converse com Deus a respeito. Junto com teu esposo, ora com ele junto, fala para Deus. E Deus vai te ajudar nesse aspecto, que você possa pegar essa lição de hoje, voltar a este vídeo, e você analise ele, reflita sobre ele, compartilhe ele com a tua família, com teus amigos no teu trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim, quando for publicada uma nova mensagem, o YouTube possa notificar para você. Então, minha querida amiga, meu querido amigo, que Deus abençoe grandemente o teu casamento, que você seja muito feliz, minha querida amiga, e que você seja muito feliz, meu querido amigo, é meu sincero desejo. Gente, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, fique todos com Deus, amém. Não esqueça, o próximo tema é a intimidade sexual para um homem, o que significa? Que Deus te abençoe grandemente, um grande abraço, amém, tchau, tchau.